Católica, datam de março e julho de 1916 duas aparições de uma figura resplandecente, que viria a ser denominada como o Anjo da Paz ou Anjo de Portugal, a Lúcia dos Santos e aos seus primos maternos Francisco e Jacinta Marto, popularmente chamados os Três Pastorinhos. Segundo estas crianças, a primeira aparição teria acontecido no sítio da Louca do Cabeço, no lugar dos Valinhos, situado nas imediações da aldeia de Aljustreu da freguesia de Fátima, onde elas viviam. A segunda aparição teria ocorrido sobre o Poço do Arneiro, situado no quintal da casa de Lúcia. Em setembro ou outubro do mesmo ano teria se dado a terceira e última aparição do anjo, novamente na Louca do Cabeço. Em 1917 os Três Pastorinhos afirmaram ter presenciado 6 aparições de Nossa Senhora nos dias 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro no lugar da Cova da Iria, tendo, em agosto, a aparição mariana ocorrido no dia 19, em vez de 13 como nos outros meses, e no lugar dos Valinhos. No essencial da mensagem apresentada, a aparição da Virgem Maria ter-lhes pedido que se rezasse o terço todos os dias, pela conversão dos pecadores, e que fosse feita penitência. Pediu ainda para se construir uma capela em sua honra. As supostas aparições de Fátima desencadearam uma grande repercussão na época e, antes mesmo de ocorrer a última, o local já se havia tornado num centro de peregrinações. Inicialmente, no entanto, o Patriarcado de Lisboa mostrou-se cauteloso na apreciação dos eventos, e não autorizou de imediato a organização de um centro de culto. 6. Apesar disso, cumprindo-se o pedido da aparição, entre 28 de abril e 15 de junho de 1919 foi construída a Capelinha das Aparições, que desde então constitui parte essencial do santuário. Uma escultura de Nossa Senhora de Fátima foi feita no início de 1920 por José Ferreira Tedim, e oferecida por Gilberto Fernandes dos Santos. Nota: foi benzida em 13 de maio de 1920 na Igreja Paroquial de Fátima, tendo sido entronizada na Capelinha das Aparições a 13 de junho do mesmo ano. O dia 13 de maio seria escolhido para eventos marcantes ao longo dos anos subsequentes. Devido ao incessante afluxo de peregrinos ao local, ficou evidente para a Igreja que ali se formaria um forte polo de devoção. Em vista disso, em outubro de 1920, Dom José Alves Correia da Silva, bispo de Leiria, autorizou a compra de todos os terrenos da Cova da Iria junto ao oratório, pois pretendia fazer da Cova da Iria um grande centro de piedade. Na análise de André Melícias, o bispo pretendia disciplinar o culto popular, muitas vezes de índole supersticiosa e heterodoxa, enquadrando nos cânones da Igreja Católica. Os terrenos foram adquiridos em setembro deste ano, delimitando uma considerável extensão destinada à organização do futuro santuário. Após visita do bispo à Cova da Iria, onde rezou o terço, foi autorizada a realização de culto público a Nossa Senhora. No dia 13 de outubro foi celebrada a primeira missa diante da Capelinha das Aparições pelo padre Afonso Jacinto Soares Ferreira. O culto autorizado não se destinava à Virgem de Fátima especificamente, visto que as aparições marianas ainda estavam a ser analisadas pela Igreja Católica e não haviam sido ratificadas formalmente. Em 6 de março de 1922, a Capelinha das Aparições da Cova da Iria foi dinamitada por desconhecidos e parcialmente destruída. Embora tenham sido colocados explosivos em cada canto da pequena ermida, nem todas as cargas detonaram, contribuindo para a ideia popular de que o local estaria protegido por alguém ou algo sobrenatural. A capela foi reconstruída ainda durante esse ano, e protegida por um muro em torno do recinto. Para André Melícias, o atentado parece ter funcionado como ponto de viragem. Cerca de 2 meses depois, o bispo de Leiria nomeou uma comissão composta por 7 sacerdotes para estudar este caso e organizar o processo segundo as leis canônicas, pois considerava que, a serem verdadeiros os factos passados na Fátima, era dever dos crentes agradecer a Nosso Senhor que se dignou mandar-nos visitar por sua Santíssima Mãe para aumentar a nossa fé e corrigir os nossos costumes. A serem falsos, seria conveniente que fosse apurada essa falsidade, já que, nos tempos de dúvida e desorganização que atravessamos, é de tal importância julgarmos-nos estar na posse da verdade que esta consciência basta para resistir a todas as contrariedades e vencer todos os obstáculos. O local originalmente era bastante ermo e doravante a autoridade eclesiástica iniciou a construção de benfeitorias na área destinadas a facilitar o acesso e promover o conforto dos peregrinos.
como tendas para venda de água e alimentos e alguns artigos religiosos. Foram feitos planos para a urbanização da zona envolvente da capela, incluindo a construção de um albergue para peregrinos doentes, uma fonte coberta por uma abóbada e uma avenida desde a entrada do recinto, ladeada por uma via sacra. Ao mesmo tempo, iniciou a organização das romarias, surgindo as procissões das velas e do adeus. O primeiro projeto urbanístico foi executado apenas parcialmente, sendo as primeiras edificações mais tarde alteradas ou substituídas, e a expansão do local desenvolvia-se de maneira muito desorganizada. Nesses primeiros anos de atividade, o santuário tampouco existia como um organismo definido e autônomo, e toda a sua administração era conduzida pelo bispo de Leiria, José Alves Correia da Silva, que desempenhou o papel decisivo na estruturação do local. O primeiro passo para sua institucionalização foi a criação em 13 de julho de 1927 de uma capelania permanente, nomeando-se Manuel de Souza como primeiro capelão, responsável pela celebração diária da Eucaristia, oração pelas intenções confiadas ao santuário, administração das finanças, esmolas e ex-votos, organização de romarias, acolhimento e atendimento dos peregrinos, registro de curas e graças, gestão agrícola das terras do entorno, fiscalização e organização de obras de construção, infraestrutura e controle do comércio de artigos sacros. Em 13 de maio de 1928 é lançada a primeira pedra para a construção da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, seguindo um projeto de Gerardo Samuel Van Crieck. Em 26 de junho o bispo de Leiria preside pela primeira vez a uma cerimônia oficial na Cova da Iria por esta altura, prevendo-se a futura ampliação do complexo, iniciam-se esboços mais consistentes de um ordenamento urbanístico e arquitetônico da área, elaborados por Luiz Cristino da Silva e Ernesto Corrote, que criaram uma planta urbanística geral baseada na forma da cruz. Para a Cova da Iria, Antônio de Aguiar e José de Lima Franco criaram outro projeto, mas também esses planos não foram implementados na sua totalidade, continuando o santuário a crescer desorganizadamente. Surge uma capela para missas e equipamentos de assistência hospitalar e apoio a retiros, e delimitam-se os locais do pórtico de entrada, de outras ruas, da fonte e outras edificações. Oficialização do santuário. A 13 de outubro de 1930, o bispo de Leiria, José Alves Correia da Silva, após o encerramento do processo canônico iniciado em 1922, declarou as aparições da Virgem Maria em Fátima como dignas de crédito e aprovou o culto mariano sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A primeira fase da vida do santuário, quando as iniciativas ainda careciam de um norte definido, encerrou em 1940 com a ereção canônica da fábrica do Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, entidade jurídico-administrativa autônoma, marcando a oficialização do local como um santuário de facto e de jure. A partir de então a fábrica seria responsabilizada por toda a administração e pelas novas construções, e representaria os interesses da Igreja junto à sociedade civil no tocante ao santuário. Isso foi possível graças à regularização das relações entre a Igreja e o Estado português ocorrida no mesmo ano através da Concordata de 1940, com a qual a Igreja se libertava da ingerência das autoridades civis nos seus assuntos e era reconhecida como instituição possuidora de personalidade jurídica, habilitada para a posse e gestão do seu próprio patrimônio. O primeiro reflexo desta nova situação foi a transferência para a fábrica, no ano seguinte, de todos os bens e terras do santuário, que até então estavam em nome dos padres Agostinho Marques Ferreira, Manuel Nunes Formigão e Manuel Marques dos Santos, e de outros particulares. Ainda em 1941, o santuário adquiriu autonomia em relação à paróquia de Fátima e o capelão passou a assumir a função oficial de reitor. Em 1942, o 25º aniversário das aparições é celebrado com uma grande peregrinação. Em 1945, na tentativa de se corrigir erros e ordenar a constante ampliação do complexo, o Conselho das Obras Públicas aprovou um anteplano de urbanização de Fátima. Assim como os outros projetos anteriores, também este não foi implementado completamente, permanecendo o problema básico de desorganização urbanística, que persistiria ainda por muitos anos. Enquanto o santuário crescia, formava-se uma vila nas redondezas, atraindo pessoas que de alguma forma estavam envolvidas com suas atividades ou se ocupavam num comércio de bens e artigos voltados principalmente para os peregrinos. Segundo Patrick da Silva,
Um facto é que Fátima cresceu, mas não conseguiu acompanhar o seu crescimento ao longo dos anos, continuando-se a verificar a inexistência de saneamento básico, equipamentos e vias. Ao mesmo lado de uma população da qual as condições de vida não melhoraram. A 13 de maio de 1946, o cardeal Benedetto Aloysio Mazella, na qualidade de legado pontifício, coroa solenemente a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A 22 de maio de 1946, ainda enquanto religiosa Doroteia, a irmã Lúcia, na data, como Irmã Maria das Dores, visita a Capelinha das Aparições e os lugares dos Valinhos e de Aljustrel.